Olá, tudo bem com você? Me chamo Cibele Aguiar e este é o meu canal, o Fala Belle. E no Fala Belle de hoje nós vamos falar aqui sobre oração. E eu gostaria muito de iniciar essa nossa conversa sobre oração compartilhando com você a minha primeira experiência de oração. A primeira experiência de oração a gente nunca esquece. Eu já dei um spoiler aqui dessa minha primeira experiência de oração nos vídeos anteriores. Se você quiser assistir, você volta lá e assiste o vídeo anterior que você vai saber do que é que eu estou falando para você. Mas eu vou detalhar essa história aqui da minha primeira experiência de oração nesse vídeo, para que você entenda o quanto é importante a gente orar. E muitas vezes as experiências de oração, elas são desvalorizadas porque às vezes o tamanho daquilo que a gente quer, ao nosso ver, não é tão grande, não é tão expressivo, mas para o mundo espiritual, tudo que a gente pede em oração e que a gente recebe, a gente move o invisível e alcança aquilo que a gente deseja. Então, se você parar para olhar as experiências de oração que você teve por essa ótica, você vai começar a valorizar tudo que você viver através do ato de orar. Então vamos lá. Minha primeira experiência de oração aconteceu aos 7 anos de idade. Eu era simplesmente uma criança que queria muito um brinquedo, que na verdade era um videogame, um Super Nintendo, como eu havia falado no vídeo anterior, se você assistiu, você vai saber. E eu queria muito esse brinquedo. Era um brinquedo da moda, era um brinquedo onde realmente as crianças estavam fascinadas pelos jogos do Super Nintendo e na ocasião eu não tinha condições de adquirir, né? Na verdade eu não, porque eu era criança, mas o meu pai não tinha condições de adquirir. Ele trabalhava sozinho, ele era só, não é, para sustentar, manter a casa, então um jogo tão caro como aquele era fora da nossa prioridade, não estava dentro da nossa prioridade. Mas gente, eu queria tanto aquele joguinho, tanto, mas ele era tão fora da minha realidade que eu disse, eu aprendi que eu posso orar. E ali eu comecei orando. Eu lembro que eu passei vários dias pedindo a Deus, eu quero muito um Super Nintendo, eu quero de presente um Super Nintendo, eu quero um Super Nintendo. E eu começava a orar, de fato, pedindo muito isso a Deus. E eu lembro que muitas vezes eu me ajoelhava no meu quarto e orava. E aos 7 anos de idade, nem meu pai, nem a minha mãe ainda eram evangélicos. Eu participava de grupos, cultinhos de oração, todos os finais de semana, com um grupo de pessoas que moravam na rua da casa da minha avó. E ali eu fui aprendendo sobre Deus. E comecei a aprender que se eu orasse, Deus iria me ouvir. Então eu disse, se Deus está me ouvindo, não custa nada tentar. E com toda a fé, eu lembro que eu orava, mas eu não orava arriscando, eu orava com toda a fé que eu poderia ter, não é? Mesmo sendo criança. E eu pedia muito a Deus, eu mentalizava, eu acreditava que eu iria de fato conseguir aquele jogo. Então, aconteceu que eu falava pro meu pai, eu quero tanto um Super Nintendo, mas mesmo com 7 aninhos, eu sabia que aquilo era completamente fora de cogitação da nossa realidade. Apesar de ser criança, eu sempre fui uma criança muito madura, então eu conseguia compreender todo o contexto do que acontecia na minha casa, ao meu redor. Então, para mim, realmente eu já entendia que não fazia parte da minha realidade aquilo, por mais esforço ou desejo que meu pai tivesse naquela situação, não seria possível. Então, realmente eu já estava certa de que nas nossas possibilidades aquilo não seria possível. Mas eu resolvi persistir, continuei orando e procurando acreditar que Deus iria me dar esse presente. E aí aconteceu que o meu pai, que é um pai muito querido, muito amoroso,
conseguiu um serviço extra, e nesse serviço extra ele recebeu um valor a mais e foi procurar o jogo, foi tentar fazer uma pesquisa assim, meio, sabe, despretensiosa, e quando ele viu, foi numa determinada loja, o jogo estava numa promoção inacreditável, e aí eu acabei realizando o meu sonho de criança, que era ter esse jogo, que era o Super Nintendo. E Deus me abençoou através do meu pai. Então eu comecei a entender que todas as vezes que eu orasse, eu seria ouvida por Deus, que a minha oração não era algo que estava só apenas ali nas quatro paredes, era algo que realmente subia, que Deus ele ouvia e conforme a minha fé ele me respondia. Então, eu passei a dar mais valor à oração. E outra coisa também muito interessante dessas experiências enquanto criança de oração é que eu aprendi, depois que minha mãe se converteu, nas escolinhas bíblicas que eu frequentava, era que tudo que eu pedisse em nome de Jesus eu iria receber. Então eu passei não só a orar pedindo coisas a Deus, mas pedindo em nome de Jesus. Então eu comecei a compreender que o nome de Jesus era quem fazia todo sentido na hora que eu fosse orar. E muitas vezes eu orava, pedia as coisas a Deus em nome de Jesus e eu recebia. E eu começava a fazer testes com Deus para ver se aquilo funcionava. Eu entendia que toda vez que eu pedir em nome de Jesus eu vou conseguir. E eu fazia esses pequenos testes com Deus mesmo para saber se realmente isso funcionava, né, na minha cabecinha de criança, e aquilo começava a funcionar. Aonde eu quero chegar com esse vídeo, compartilhando essa experiência com você? Estamos no mês de outubro, o mês onde foi comemorado recentemente o Dia da Criança. Eu quero que você analise agora a sua vida e veja se, como uma criança, você tem recebido o agrado do seu pai. Você tem recebido os agrados de Deus? Muitas vezes eu olho para a minha vida e me sinto tão mimada por Deus. Eu me sinto aquela pessoa onde o que eu peço ao meu Deus, Ele me concede. Claro, dentro daquilo que para Ele é importante me conceber naquele momento. Então eu recebo tudo aquilo que meu Pai me dá. Uma outra reflexão que eu gostaria de fazer com você é: se você é pai ou se você é mãe, não desvalorize as experiências de oração que o seu filho vier a fazer. Ou até mesmo se ele ainda não teve nenhuma experiência de oração, eu te convido a encorajar o teu filho, a tua filha, a viver experiências de oração com o Senhor. Que lá na frente ele ou ela possa ter histórias para contar de experiências individuais com o Senhor. Claro que experiências coletivas, em família, elas são muito importantes, mas a nossa trajetória de vida cristã é muito mais individual do que coletiva. Quando eu falo individual, é no sentido de galgar, de chegar ao céu, de que cada um vai ter a sua história com Deus, sua história particular com Deus. Então, se você é pai, se você é mãe, incentive, encoraje o seu filho a orar, encoraje o seu filho a exercitar fé por meio da oração, que a gente possa ver no nosso futuro futuros Samuéis na nossa linha, né? na nossa vida, na nossa convivência, adolescentes, jovens, crianças que ouvem a Deus, que sabem ouvir, discernir a voz de Deus e obedecer ao Senhor. Então fica aí para você esse vídeo, compartilhando a minha primeira experiência de oração. E se você já é um homem ou mulher adulta que ainda não exercitou a sua fé, nem viveu nenhuma experiência de oração, por mais simples que ela seja, eu também te desafio a desenvolver uma experiência de oração junto com o Senhor hoje. O que é que tem no teu coração que você ainda não lançou ao Senhor, né? Ou até mesmo você pede, mas sente que a tua fé é tão pequena e incapaz de alcançar. Eu te desafio hoje, e se você conquistar alguma experiência de oração, ou se você tiver, fala para mim aqui nos comentários se esse vídeo aqui que você está assistindo agora, você gostou dele.
curte esse vídeo. Mas se você gostou e edificou a sua vida, você vai se inscrever aqui no canal. E se esse vídeo tocou aqui, ó, o teu coração, compartilha ele com mais alguém que pode estar precisando também dessa palavra. Eu espero que tenha edificado você, que tenha te fortalecido e te encorajado a viver experiências de oração, tá bom? Eu aguardo você no próximo vídeo. Música